alunos da Unifesp, da Unilab. O Fernando Primo disse que também queria estar aqui em Salvador. Então, Ludmila, tem os rostinhos que vieram aí te visitar hoje, né? Não só quem você está achando que quer visitar, que é a Clemilda, mas outras pessoas queridas também, que vieram hoje só para te prestigiar, tá bom? O Emílio Júnior da Unilab está aqui também. O pessoal está se anunciando. Boa tarde, querida Priscila. Boa tarde, Nuno. A gente tem Lude, saudades, da Carla Carolina. Carlinha, meu amor, beijo, saudade de todo mundo. A Unilab é minha casa. Sempre. O que eu ouvi? Que eu ouvi? Priscila, você ouviu alguma coisa esquisita, Priscila? Alô, Priscila! Alô, Priscila! Você ouviu? Que eu tô velha. A gente é nômade. A gente é nômade. Unifesp também é minha casa, gente. A Jaqueline da Unifesp Guarulhos. Você tem muitas casas, mas agora você está na casa da Unifesp. Você nem vê, senão te dá um tapa virtual. Cascudo virtual, muito bom. Olha lá, FRJ, eu sei. A gente esquece de onde a gente fez a graduação, eu não esqueço do IFIX. Mas agora eu estou em outros lugares, é isso. Mas é assim... Você não esquece eu já sou Unifesp de coração. Porque assim, a gente estou aqui só urubu-servante, como diz no Rio, né? Urubu-servante, todo mundo aqui. Isso. Mas é assim, a gente não pode esquecer que há uma expressão latina para o sítio onde a gente estudou, que é alma mater. A universidade onde nós estudamos é mãe da nossa alma. Então é natural que a gente seja filhos. A Ludmila estudou na Unilab, graduou-se na Unilab. A Unilab é uma da sua alma mater. Quando ela terminar o mestrado com muito sucesso na Unifesp, passa a ter duas mães. Ela já tem, tá, Nuno Falcão? Você faz palhaçada. Isso! Tá? Só depois de acabar o curso. Vamos lá, gente, vamos começar. Olá, pessoal querido, queridas e queridos cursistas, obrigada pela presença. A gente está aqui descontraindo um pouquinho, né? Nós estamos vindo numa maratona de aulas, da aula da graduação, agora passando pela aula de vocês, que é com muita alegria que a gente está aqui, continuando o nosso curso, Justiça, Democracia e Direito, Experiências e Desafios Africanos e Brasileiros. Olá, Aline, boa tarde. Então, eu queria, antes de mais nada, recapitular que na aula passada a gente teve uma discussão justamente sobre o Estado brasileiro e o pós-abolição. Numa chave de compreensão que o pós-abolição esse momento político do pós-abolição define situações que nos ajudam a entender a permanência de determinadas práticas de exclusão e racistas que ganham, na história republicana, um novo sentido e um novo percurso e que marcam as profundas desigualdades que o nosso país vive. E todas as lutas de cidadania e participação plena são muito marcadas justamente por essa história republicana que invisibiliza a população afrodescendente, né? Como uma opção política, como uma opção de Estado, né? E isso a gente teve uma magistral aula na semana passada da professora Lucielena Oliveira Silva, né, demonstrando isso. Hoje, com muita alegria, que eu apresento uma pesquisa da nossa estudante, da nossa mestranda, Ludmila Gomes. A Ludmila é uma pessoa que fez uma bela formação, uma bela trajetória na Unilab, no curso de História, no Instituto de Humanidades, e hoje está no programa de pós-graduação em História. Eu vou passar ao professor Nuno Falcão para fazer as devidas apresentações acadêmicas da docente, e ela vai hoje nos convidar, quando a gente está falando justiça, democracia e direito, é uma tríade marcada justamente pelo quê? Pelos desafios e pelas experiências. E aí agora a gente vai olhar, a gente começou falando do Estado e agora a gente vai adensar essa reflexão partindo de um outro problema
de uma outra situação, que é a condição dos imigrantes que vêm para cá, dos imigrantes africanos que estão no Brasil, né? Então, eu passo agora ao professor Nuno Falcão, que fará as devidas apresentações. A professora Ludmila terá de 50 minutos, ele vai passar a 1 hora para a sua apresentação. As questões serão encaminhadas pelo chat. Eu peço permissão ao público e à própria professora Ludmila para a gravação. Por favor, enviem a resposta pelo chat, se vocês concordam com o ok. Inclusive a professora Ludmila, obrigada. Obrigada. E aí a gente vai encaminhar as perguntas à professora pelo chat. A nossa debatedora, a professora Priscila Marques, também, que é mestranda aqui do nosso programa de pós-graduação, vai nos ajudar depois a ver a tela, e a Rayane também, a nossa monitora que está aqui presente. Tá bom? Muito obrigada, e passo a palavra ao professor Nuno. Eu peço que todos fechem o microfone, menos o professor Nuno e a professora Ludmila. Inclusive, eu vou fechar o meu agora. A professora Patrícia não quer fazer aquele seu aviso do costume? Do que é que não é tolerar? Sim. Eu agradeço pela lembrança. Então, nesta atividade, neste ambiente, neste nosso encontro, não é permitido nenhuma prática de discriminação racial, ou de qualquer ação que fira a dignidade humana. Então, esse espaço é um espaço de aprendizado, de estudo, e nenhuma atitude de xenofobia, de intolerância será tolerado aqui. A gente pede que, durante a nossa permanência aqui, que não se manuseie nenhum recurso do Zoom que não seja o seu próprio microfone e a sua própria câmera de vídeo. Porque o que vocês mexem aqui, todo mundo vê, então atrapalha a dinâmica da aula. A professora vai fazer a exposição e vocês depois podem fazer perguntas à vontade, encaminhar pelo chat, que a gente vai buscar contemplar, responder a todos. E, mais uma vez, é uma alegria muito grande estar com todas e todos aqui, porque vocês são a motivação da gente estar continuando esse nosso trabalho. Ter um pouco do nosso Brasil aqui representado é muito importante. Saúdo também os estudantes da Unilab que logaram aqui para cumprimentar de forma tão carinhosa a colega, né, que segue aí uma belíssima jornada em outro estado, fazendo mestrado na Unifesp. E como é importante vocês valorizarem a formação que vocês podem ter aí na Unilab. Tá bom? Um abraço. Professor Nuno. Professora Patrícia, poderia falar também da certificação do curso? Sim, posso sim. Em primeiro lugar, eu queria falar para vocês o seguinte, a certificação, vocês vão receber, perto do fim do curso, na 4ª aula, na verdade, né? Uma orientação em PDF de como vocês podem fazer o download do próprio certificado. Porém, vocês só vão fazer esse download depois que forem calculadas as frequências. Vocês têm que ter um mínimo de 75% de frequência, ou seja, só pode ter uma falta no minicurso. Tá bom? E vocês vão encaminhar também, antes da gente fechar a lista de frequência, uma redação de 4 a 6 páginas de uma das aulas que vocês acharam interessante, tá? Um relatório, vocês vão me contar sobre essa aula, podem aprofundar um pouco também, mas mínimo 4 páginas me falando dessa experiência, do que vocês aprenderam, e vocês vão enviar por e-mail para a monitoria. A gente pede também que vocês estejam atentos às mensagens que cheguem e que vocês guardem os links e as informações. Por quê? Nosso trabalho é um trabalho voluntário. Então, a gente tem esse minicurso, tem outras atividades que a gente faz também, e o próprio canal Diálogos sobre a História da África. Somos nós que organizamos tudo. O cronograma do curso foi enviado por e-mail, né, Priscila? O João, o senhor está perguntando aqui, então vocês dão uma verificada lá, né, no e-mail de vocês que está lá, senão a gente, na semana que vem, vai estar enviando de novo com o link da próxima aula, tá bom? Então, professor Nuno. Obrigado, professora Patrícia. Mais uma vez, boa tarde a todos. E, em primeiro lugar, claro, boa tarde à professora Ludmila Martins Gomes da Silva, que nos vai hoje acompanhar com a sua aula e apresentando-nos as reflexões sobre o trabalho e o tema que a está
a levar ao longo do mestrado, com a orientação da professora Patrícia Teixeira Santos, que falou antes de mim. Para mim é um prazer muito grande fazer esta apresentação, pelo facto de eu conhecer a Ludmila, a professora Ludmila, do tempo em que ela foi aluna na Unilab, e perceber até que ponto o trabalho que ela hoje aqui nos apresenta, e que é a sua pesquisa de mestrado, e que vai ser, esperemos talvez mais tarde, uma pesquisa de doutoramento, é algo que vem precisamente em parte substancial, não apenas do seu percurso enquanto indivíduo e sujeito, mas também do seu percurso académico na própria Unilab. Ou seja, como ela própria expressará, uma parte substancial da sua atenção ao tema vem da relação que ela pôde desenvolver com vários colegas de origem africana no contexto da própria Unilab. Não é? Para quem não conhece a Unilab, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, convido a fazer uma pesquisa por Unilab na internet, no Google, e conhecer o projeto, que é realmente um projeto substancial dentro da proposta da alteração da dinâmica dos estudos africanos no Brasil, que nos é trazida, não é, a partir das reflexões das leis de ensino brasileiras, nomeadamente da famosa Lei 10.639 de 2003, e que nos vem precisamente chamar a atenção da necessidade de estudos sobre África e sobre a diáspora afro-brasileira, ou melhor, neste caso, diáspora africana no Brasil, não é? Para compreensão do papel histórico da comunidade na construção do Brasil. Não é? E desse ponto de vista, que é bem, do Brasil e não só, não é? Ou seja, de todos os espaços em que se faz presente. E isso é bastante importante, porque nos leva precisamente a querer olhar sobre um território histórico, uma geografia histórica, não é? Claro que as geografias históricas são sempre algo complicado e substancial, porque elas implicam imensa diversidade. E um pouco dessa diversidade é o que a professora Ludmila nos vem trazer aqui hoje. Ela vai nos falar de um grupo muito específico de migrantes, nomeadamente dos refugiados congoleses que se encontram na cidade de São Paulo, não é? Que têm-se refugiado na cidade de São Paulo nas últimas décadas, e vai fazer esta reflexão no campo da questão, precisamente, da questão da imigração, fazendo uma interseção também com a questão de género e com a questão dos próprios estudos africanos. Não é? Algo que é bastante difícil para um historiador fazer, na medida em que estamos a falar de uma história contemporânea muito atual, uma questão que ela está muito associada não apenas a questões de ordem puramente histórica, mas também a questões mais complexas que se envolvem e de questões de cidadania e de direitos, não é? Que no fundo é o que está a subjacer a este mini curso que nós estamos a acompanhar agora. E a professora Ludmila terá realmente de fazer esse grande esforço, que é de, perante um assunto que ainda é tão complexo, controverso, e que nos suscita tanto nós enquanto cidadãos, ela fazer não apenas uma análise enquanto cidadã, mas também uma análise enquanto historiadora. Não é? E aí eu penso que qualquer professor, se me permite esta nota, que foi professor da Ludmila numa disciplina e que a acompanhei enquanto pessoa extremamente empenhada na construção universitária, enquanto representante dos alunos no colegiado do curso, estou constantemente empenhado e não só na questão da construção académica, da pesquisa, mas também na construção social da universidade, que é importante, vê-la dar passos tão seguros na construção de um percurso académico que eu tenho a certeza que vai ter muito sucesso e que será fonte de grande orgulho para ela e para todos nós que tivemos o prazer de partilhar o percurso dela. Como eu lhes dizia, a professora Ludmila Martins Gomes da Silva foi bacharel e licenciada pela Unilab, bacharel em Ciências Humanas e licenciada em História, e atualmente é mestranda em História da Unifesp, não é? Do Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de São Paulo, e exerce funções de professora de História, Filosofia e Sociologia para o Estado de São Paulo. Portanto, faz essa difícil tarefa que é conjugar trabalho e estudos, tudo ao mesmo tempo, e consegue fazer tudo com sucesso, que é bastante bom. Passo então agora a palavra à professora Ludmila, saudando-a com muita afetividade e dizendo, como a professora disse, a professora Patrícia disse antes de mim, são 50 minutos a uma hora, não é? Com alguma tolerância, como já é sabido,
e depois teremos as questões por parte do público. Professora Ludmila, tem a palavra. Obrigada. Vocês me ouvem? Sim. Então tá bom. Perfeitamente. Boa tarde, né, a todas e a todos. Peço licença, né, meus mais velhos, para estar aqui. Agradeço a professora Patrícia por me orientar no mestrado, né, e por me convidar para participar. Assim como também agradeço o professor Nuno pela apresentação e também, né, por ter me dado aula na Unilab, como ele falou. Estou muito feliz, né, ansiosa um pouco, eu sou uma pessoa muito ansiosa, né, e um pouco tensa, né, que eu estava trabalhando até agora, lançando nota no sistema, porque foi chamamento de nota. Enfim. Mas a nossa história não é essa, né? E eu também gostaria de agradecer a presença de todas e todos que estão aqui, né? E eu espero compartilhar, né? Porque eu não sou detetora do saber, a gente está aqui para compartilhar e construir, reconstruir, desconstruir, né? Eu penso dessa forma. Priscila, você pode colocar os slides, por favor? E aí eu fiz uns slides, vai aparecer muita coisa, gente, porque eu tentei concentrar para depois poder enviar para vocês. Mas eu vou tentar não ficar falando muito. Eu sou uma pessoa que gosta de falar, né? Então, tenho um pouco de cautela com o tempo. Então, eu peço para me sinalizarem quando estiver faltando uns 10 minutos, porque assim eu tento me nortear e acelerar o que eu quero falar. E aí, para iniciar, né? A gente está falando sobre o curso de Justiça e Democracia, né? A questão de direito. Eu sou da área de História, mas eu trabalho com a questão da lei, já que estou tentando trabalhar com a questão do refúgio, né? É imigração, mas eu vou pautar para o refúgio, né? No mestrado. Então, a primeira coisa que eu queria que a gente fizesse aqui é que a gente se despisse do olhar ocidental e eurocêntrico. Então, a gente tentar se despir ao máximo. É muito difícil, porque é algo que está embriagado na gente desde o ensino básico, né? Que a gente tem esse olhar, né? E tem uma política para a gente ter esse olhar, né? Então, a gente tentar se despir. Né? O primeiro momento, eu acho que é esse, a gente tentar se despir dessa visão eurocêntrica, né? Priscila, pode passar, por favor? Aqui é o tema, né? Imigração e justiça entre a África e o Brasil, né? Então, eu vou falar um pouco da experiência dos imigrantes da República Democrática do Congo, né? Conhecido como mais RDC, e ter essa diferenciação, porque tem outro Congo, né? Eu não sei se todos sabem, mas tem outro Congo, que é conhecido como Congo-Brazzaville, e essa RDC antigamente era chamada de Zaire, né? E ali está o símbolo da justiça, né? Eu quis colocar para elucidar, e a bandeira da cidade de São Paulo, né? Para representar do que a temática que eu iria falar. Pode passar, por favor? Gente, isso daqui eu não consigo olhar para a cara de ninguém, é péssimo. E aí eu falei sobre pensar a imigração, né? Então, para me pensar essa questão da imigração, foi necessário, né, eu ter esse contato na Unilab. Então, com esses colegas oriundos dos PALOPs, né, da CPLP, né, os PALOPs são os países africanos de língua oficial portuguesa, e CPLP é a comunidade de países de língua oficial portuguesa, né? Então, essa relação que eu tive com a Unilab, com os colegas, fizeram me adentrar, né, e aprender e entender um pouco mais sobre essa dinâmica de imigração, né? E posteriormente, com alguns imigrantes aqui na cidade de São Paulo, com a questão do refúgio, né? Porque em 2018 eu estava participando de uma associação chamada Missão Imigrante, que agora está um pouco parada, porque o presidente, um democrata congolês, foi para os Estados Unidos por conta de alguns problemas que a gente não conseguiu. Aí ele foi tentar mobilizar lá para depois voltar para cá, né? Então eu participava disso, e ele trabalhava com a difusão artística e cultural desses imigrantes que estão aqui na cidade de São Paulo. E eu comecei a participar, a gente fez alguns logos para um grupo chamado Maomé, que é do Togo, né? A gente chegou a fazer alguns projetos para eles e tudo mais. E também, né, eu participei de uma palestra nesse 2018, que era da independência da RDC, né? Que é 30 de junho de 1960, que foi a independência, e aí eu fui nessa palestra que estava tendo comemoração, e teve um relato muito forte de uma imigrante da RDC falando que muitas mulheres congolesas estavam vindo para a cidade de São Paulo porque estavam fugindo, né? Estavam vindo como refugiadas por conta do abuso sexual, né?
E essa fala ficou muito marcante na minha cabeça, ficou martelando, né? Confesso que eu fugi um pouco assim da área de gênero na Unilab às vezes, porque às vezes não me sentia muito confortável, mas de repente o gênero me laçou, né? E aí minha licenciatura em História eu fiz um livro didático falando sobre gênero, né? Falando sobre mulheres. E aí, então, o gênero entrou em mim e eu resgatei esse anseio e aquela participação naquele evento da independência e montei um projeto para tentar para o mestrado, né? Da qual eu passei e a professora Patrícia vem me orientando. E além dessa questão de pensar sobre a imigração, eu também pensei na questão enquanto eu paulistana, né? Porque eu sou daqui da cidade de São Paulo, nasci em Mauá, não sei se eu sou paulista ou paulistana, depende, né? Porque eu morava na zona leste, mas nasci em Mauá. Mas enfim. E que me desloquei para o Nordeste, sendo descendente de nordestino. Meu pai é baiano, meu pai é do Recôncavo, né? De Muritiba. Então minha família é toda de Muritiba, Nagé, Cachoeira, toda aquela região do Recôncavo. Então eu retornei para aquele lugar, né? Então, querendo ou não, não fazendo uma comparação, porque é óbvio, né? Atravessar o Atlântico, sair de um país para o outro, tem uma mudança muito maior. Mas, querendo ou não, né? No Brasil é algo muito diverso. Então, eu senti também uma diferença, né? E percebi, quando eu estava montando, que nesse período eu também me tornei uma imigrante, né? Claro que dentro do próprio território, né? E aí eu queria trazer para vocês, pode fazer um link, apertar aí, Priscila, por favor? E aí eu queria questionar vocês, né, se a imigração sempre existiu. Ludmila, você consegue falar um pouquinho mais alto? Que o pessoal está com um pouco de dificuldade de audição. Tá, deixa eu aumentar também para ver se aqui tá... Melhorou? Para mim, sim. Pessoal, para vocês melhorou a questão do Me som? desculpem, gente. Quando for assim, pode me interromper. Desculpa. Sim, melhorou. Beleza. Então, eu queria começar questionando, né? Então, a imigração sempre existiu, né? Como que seria, né? O que é essa imigração? Para a gente pensar. Eu não estou aqui para trazer dados nenhum pronto, né, gente? Acho que a gente está aqui para refletir. Eu estou fazendo uma explanação e depois vocês vão me dar esse feedback, o que vocês entendem. Se vocês acham que sempre existiu, né? Então, e aí eu penso que a imigração é um processo antigo, né? Mas que ele vem sofrendo ressignificações, né? Algumas mudanças. E é óbvio, se a sociedade começa a ter suas mudanças sociais, climáticas ou ideológicas, políticas, econômicas e etc., consequência vai ter uma mudança nesse deslocamento, né? E a gente está vendo, principalmente no século XXI, que se tornou uma questão humanitária, né? A gente vê, então, essa questão da travessia no mar Mediterrâneo, que a gente sempre escutou. Agora, muitos, né, colegas aqui da Venezuela fazendo essa imigração aqui para o Brasil e os países africanos, né? E ainda eu acho muito engraçado, né? E os colegas africanos que estão aqui, né? Eles não vão me deixar mentir. Quando a gente conversa, eles sempre falam: "Ah, Ludmila, mas a gente já é motivada a imigrar, né? A gente não é igual vocês que não tem essa perspectiva de sempre sair, porque nós brasileiros, querendo ou não, a gente não tem essa perspectiva, na maior parte das vezes, de ir para outro país, né? Na sua maioria. Em relação a eles falaram que sim, né? Que sempre pensam nessa perspectiva. Então, a imigração já faz parte sair do país, seja para formação, né? Seja para trabalhar, ou seja para algum motivo de saúde ou qualquer outro tipo do gênero, já está embriagado, né? Isso é uma fala dos colegas, né? E aí eu acho que tem essa diferenciação. Pode passar, Priscila, por favor? E aí eu acho interessante, né? Além da gente pensar essa questão da imigração, é a gente pensar que esse imigrante a gente sempre vê como outro, a gente sempre vê como estrangeiro, né? E aí esse olhar sobre o imigrante quanto estrangeiro ou o outro, ele traz essa ameaça, né? Não deveria ser assim, mas a gente se sente dessa forma, né? E eu tenho alguns exemplos. O exemplo da Unilab é que muitas vezes a gente passava na rua, ficavam gritando: "Ah, veio buscar nosso emprego", ou cutucavam os meninos falando que trouxe ebola, ou perguntando coisas tipo
meio sem nexo, mas porque não teve uma preparação para receber uma grande quantidade de gente, né? Esse olhar que o outro me ameaça. Então, teve aquilo, né? A gente tem esse ideológico, né, que não deveria ser assim, mas tem, né, que o outro, quando chega naquele espaço, ele vai tomar o meu lugar. E não é dessa forma, né? E eu acho que é por isso que a gente tem que ter essa sensibilidade, se despir desse olhar meio ocidental, né? Porque talvez não seja dessa forma, né? E também essa questão dos nordestinos em São Paulo, né? Então, todos os nordestinos que estão aqui são chamados, acho que, de Bahia, Ceará, eu não sei, mas tem um estereótipo, porque também tem esse tipo de ameaça, né? E a presença de nordestinos em São Paulo também é muito grande, né? Então, acho que a gente também tem que pensar nessa temática, nessa perspectiva, né? O imigrante, ele é o outro, ele é o estrangeiro, né? E aí o professor Aldair, né, e o professora Samira, que ambos são da Unifesp, eles trabalham com essa questão da imigração, né, e refletem sobre essa questão do outro, que é uma temática que eu estou tentando abordar e desmistificar e ver como que é essa questão, que é uma problemática muito grande, que até hoje a gente tem, né, essa relação. E também tem outros, por exemplo, François Hartog, que fala sobre a temática, né? Mas ele fala mais sobre na história antiga, um pouco lá em cima, né? Obrigado, Fernanda. Paraíba, de forma muito pejorativa. Exatamente, né? Então, a gente tem essa questão de, além da gente achar que é uma ameaça, a gente estereotipa, né? A gente tenta menosprezar, né? E se bobear, a gente tenta até objetificar, né? Não é todos os casos, né, gente? Então, a gente também não pode ser generalista, mas acontece, né? A gente não pode fechar o olho, porque muita coisa acontece. Eu queria vir aqui falar de uma temática maravilhosa, a gente ri, não sei o quê, mas, felizmente, as coisas não são assim, né? E aí, outra pessoa que fala também é a Chimamanda Adichie, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas ela é nigeriana, ela está bem conhecida, né? Participando de vários eventos. Tem esse livro aqui dela, Americana, não sei se vocês estão vendo, né? Mas ela fala um pouco sobre essa experiência dela ser nigeriana, ir para os Estados Unidos e tudo mais. Tem a Scholastic Mukasonga, que ela é do Ruanda, né? Ela fala um pouco sobre a guerra Tutsi-Hutus no Ruanda, que tem um filme também, mais para frente eu falo. E tem esse Caminho de Casa, que também fala um pouco sobre essa questão, né? Yangiase, uma ganesa. E então tem algumas que falam a partir da literatura, que falam sobre essa questão do outro, né? Como a gente olha o outro, como ele é ameaçado, como a gente estereotipa. E aí, pode fazer um tiquezinho aí, Priscila? Por favor, tiquezinho. E aí a gente podemos considerar as relações transatlânticas do período da escravidão como um processo migratório? Né? Então, como que a gente poderia pensar, né, essas relações transatlânticas, o tráfico transatlântico? Foi uma questão migratória? Foi uma imigração? Pode fazer mais um tiquezinho? Aí a gente pode elencar se foi migração para os europeus. Para os europeus foi uma imigração? E para os africanos? E para os indígenas? Eu fiquei refletindo sobre isso, até conversei com meu pai, né? Meu pai falou, Ludmila, eu não sei, eu acho que para os africanos não foi, porque eles eram objetificados, eles foram tirados do seu processo de humanização. Aí eu falei, tem coerência com o que o senhor disse. Né? Então, são coisas que a gente vai pensar. Por europeu, ele está saindo do seu lugar, né? Com aquela teoria, vai ir para a Índia, etc. Né? E para os indígenas foi uma locomoção também, né? Ele se deslocou da região deles, né? A gente tinha muitos indígenas aqui na região sudeste, da qual a gente não tem muitos hoje, né? Estou falando do caso daqui, né? Em outros estados, com certeza, também tinha uma grande população e hoje não se encontra quase nenhuma, né? E se existem, a gente não vê falar, né? Que é outra problemática. Além de não falar, a gente não fala de África, não fala dos indígenas, né, na escola, né? Nem nas pesquisas. Pode passar, Priscila, por favor? Gente, estou falando rápido, me sinalizem, por favor, porque começa a acelerar. Bom, e aí, né, eu trouxe só esse panorama para a gente pensar. Então, para refletir mesmo, sabe, gente? Para a gente se questionar de como que a gente aborda, se a gente sabe lidar, como que você lidou com o refugiado?
Você já lidou com algum refugiado na sua vida? Né? Você já lidou com algum imigrante? Né? Como que a gente lidar com essa situação? Como a gente lidar com essas pessoas? Né? A gente tem conhecimento sobre algo? A gente já refletiu como que essa pessoa veio para aqui, o porquê, como a pessoa está? Né? Então, são reflexões que eu penso, né? E pensando historicamente, pensando nessa temática, o tráfico. Foi ou não foi? Né? Foi para quem, né? Que foi uma imigração? Porque se você vem forçosamente, a gente pode tratar como refúgio? Não sei. Não sei se se enquadraria, né? Então, foi mais ou menos isso. Agora, eu quis trazer algumas coisas, né? Pensando já essa parte mais de justiça, né? De democracia, de direito, que é pensando nesses órgãos internacionais de migração. Então, não sei se vocês conhecem, né? Vou fazer um panorama rápido. Que tem a OIM, né? Que é a Organização Internacional para as Migrações, né? Então, ela se organiza, né? Ela foi criada em 1951 e ela tem o objetivo de fazer parcerias com os governos, com organizações, né? E com a sociedade civil para enfrentar os desafios que a migração no século XX, século XXI vem trazendo, né? E aí, são 173 Estados-membros, né, que participam, né, e tem alguns estados de observação, né, e ela se dedica à promoção de uma imigração humana e ordenada para o benefício de todos, né? Então, eles tentam fornecer assistência e um assessoramento aos governos e aos migrantes, né? E aí, já que é questão de direito, democracia e justiça, eu pergunto para vocês, será que a gente, de fato, vê essa instituição agindo dessa forma? Como que está a situação? E aí, mais à frente, a gente vai ver que ela não é a única, né? Tem outras instâncias, como ela falou aqui da sociedade civil e organizações, as ONGs têm um papel muito importante, né? Elas que dão alicerce para essas entidades internacionais, né, ou nacionais. Tem a ACNUR, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Então, aqui já é mais específico, né? Então, é para a questão do refúgio. E aí ela pensa, né, a partir da proteção para essas pessoas refugiadas, né? Essas pessoas que são populações deslocadas por guerras, algum tipo de conflito ou uma perseguição, né? Então, essa ACNUR, ela faz parte da ONU, né? Pensando nos refugiados, ela também surgiu no início de 1951, né? E ela surgiu com o caráter de subsidiar aquelas pessoas que estavam em situações sem lar e etc., por causa da Segunda Guerra Mundial, né? E aí várias crises que teve, então eles foram se crescendo, se consolidando, né? E buscaram, né, atingir outras pessoas. Aí aqui fala que hoje cerca de 63,9 milhões de pessoas estão sob o mandato, né, dessa questão de asilo, né, no mundo, né? Então é bastante gente, né? Refugiados, apatriados, que são deslocados internos e retornados, né? Porque muitos acabam sendo refugiados ou vêm com outra perspectiva e depois retorna, mas muitos não retornam, né? E aí eu também, mais à frente, eu falo por que não tem esse retorno, né? Porque a pessoa que migra, ela se torna não é sem identidade, uma palavra, mas ela não se sente mais alocada nem daquele lugar que saiu, nem desse lugar que ela chegou, né? Ela se reconstrói, né? É interessante pensar a partir dessa perspectiva. Pode passar, Priscila, por favor? Aí, esse da ACNUR, ela fala também que a maior parte dessas pessoas refugiadas, elas vivem em centros urbanos, né? Então, elas não vão para as áreas rurais, né? E aí eu trouxe leis de imigração aqui no Brasil, né? Então, a temática de deslocamento forçado, que é o caso do refúgio, ela se tornou algo muito recorrente, né? E se tornou, então, uma questão humanitária, como eu falei anteriormente. E aí, no Brasil, a partir da década de 1970, foram pensadas a criação de algumas leis referentes ao refúgio e à imigração, né? E aí, em 77, o Brasil fez um acordo, né, com o Alto Comissariado das Nações Unidas, com a ACNUR, e aí o governo brasileiro, né, fez políticas de acolhimento, né, nesse momento, e aí em 97 ela cria, né, e aprova um estatuto para refugiados, né?
E aí a autora Moreira, ela nos mostra que os fluxos de refúgios, né, ela acaba sendo responsabilidade de instâncias nacionais, internacionais, mas também tendo translado por ONGs, instituições, né, que contribuiu com essa questão do acolhimento, né, essa forma de prestar assistência, como eu falei da ONG que eu participava, a gente fazia difusão artística e cultural, então tenta não só fazer essa parte de acolhimento, de assistência. E agora a gente está tentando arrumar, né, fundar uma outra associação aqui em São Paulo, mas pensando na área jurídica, para tratar a questão de visto, questão de refúgio, né? Estamos tentando caminhar. A pandemia deu uma trégua aí, mas a gente vai tentar ainda encaminhar. E aí eu queria trazer uma citação também da Moreira, que ela fala assim: a categoria de refugiado carrega em si noções de transitoriedade, provisoriedade e temporalidade. Por isso que eu falei essa questão do retorno ou não retorno, né? Essa questão da identidade, porque ela se sente deslocada, né? Ela está nessa questão transitória, provisória, nada é fixo, né? E temporal, que às vezes ela pode retornar, mas ela pode permanecer, né? Então não tem algo muito fixo, algo concreto. Ah, é isso, pá. Não tem isso, né? E aí ela fala que os refugiados se situam entre o país de origem e o país de destino, né? E ao transitar entre esses dois universos, ela ocupa uma posição marginal, né? Tanto em termos identitários, culturais e sociais, né? Da comunidade receptora e nos vínculos pelos que ela já tinha da sua comunidade de origem. Então, como ela tem essa transição, é isso que eu falei da identidade, né? Como que a pessoa se sente, né? Ela se sente deslocada. Não estou falando que todo mundo também se sente assim, né, gente? Porque é isso, né? Tem gente que vem com outro intuito, enfim. Mas pensando nessa casa do refugiado, né? Que ele não queria deixar o seu local, ele foi obrigado, forçado a se retirar do seu local de origem e ir para um outro. E talvez aquele outro não receba ele do como ele queria que fosse recebido, ou ele não consegue achar melhorias ou formas de vida que ele tinha no país de origem, né? Então tem várias problemáticas, várias coisas para a gente se sensibilizar e pensar, né? Essa questão da imigração e do refúgio, que ela deveria ser muito mais trabalhada na nossa sociedade, porque o Brasil, ele recebe muitos imigrantes, né? E a cidade de São Paulo é uma cidade cosmopolita, né? Recebe muitas pessoas imigrantes e refugiadas de vários países, não só países africanos, né? E nós, querendo ou não sabemos lidar, na sua maior parte, tanto até com documentação. Eu vejo os meninos falando da RG, os meninos não têm RG, as meninas não têm RG, é RNE, que é o Registro Nacional de Estrangeiro, né? E a gente não tem esse conhecimento sobre documentação, a gente não sabe lidar, a gente fala com a pessoa como se a pessoa não soubesse falar o português, e a gente nem sabe se ela sabe falar o português. A gente já tem um estereótipo, né? Um pré-conceito da pessoa, né? Então, é para a gente pensar nessas coisas. Pode passar, Priscila, por favor? Tem a CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, que é um órgão colegiado, né, e vinculado ao Ministério da Justiça e de Segurança Pública, e esse CONARE, né, ele é constituído por algumas representantes governamentais, não governamentais, né? No caso governamental seria o Ministério da Justiça, o Ministério das Relações Exteriores, o Ministério da Saúde, o Ministério da Educação e a Polícia Federal. Já as não governamentais, né, a sociedade civil, são representadas por duas instituições filantrópicas, que seriam as Cáritas Arcadiocesanas do Rio de Janeiro e aqui de São Paulo, que são representantes do CONARE. Né? E o CONARE está para intermediar e fazer essa aplicação da lei de 97 que eu falei posteriormente, né? Aí aqui eu trouxe novamente só a data, né? 1977, o acordo da CNU, 97 a lei do Estatuto do Refugiado, né? E no Estatuto do Refugiado, no artigo 1º, diz, né, que será reconhecido como refugiado todo indivíduo que, devido fundados temores de perseguição por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social, opiniões políticas, encontre-se fora do seu país de nacionalidade e não possa ou não queira acolher-se à proteção do tal país, né? Não tendo nacionalidade, estando fora do país onde antes esteve, deve ter a sua residência habitual, não possa ou não queira regressar, né? Então ela tem essa possibilidade.
e devido à grave e à generalização de violência dos direitos humanos, é obrigada a deixar seu país de nacionalidade para buscar refúgio em outro país. Então, está tentando delimitar quem se enquadra no quadro, né, e nessa lei do Estatuto do Refugiado. Pode passar, por favor? E aí, em 2017, algo super recente, gente, ó, 3 aninhos, né, a lei de imigração foi criada, né, ou reformulada, vamos pensar assim, né? E aí o artigo 1º, né, então eu trago, e aí ele fala que essa lei dispõe sobre os direitos e os deveres do migrante, né? Então, imigrante é uma pessoa nacional de outro país ou patridada que trabalha ou reside, se estabelece temporariamente ou definitivamente no Brasil, né? Imigrante brasileiro que se estabelece temporariamente ou definitivamente no exterior, residentes fronteiriços, visitantes, né? Então, ele traz aqui quem se enquadra dentro dessa lei de imigração, né? E aqui no final dos slides tem o link para vocês lerem toda a lei que eu não ia trazer, só quis trazer um pouco para elucidar, tá? Pode passar, por favor, Pri. E aí vocês viram que eu fiz, né? Tentei fazer um compilado, né? Quem trabalha no internacional, depois no nacional, e eu quis trazer agora sobre a cidade de São Paulo, né? E aí surgiu uma lei em São Paulo, que é a lei número 16.478, de 8 de julho de 2006, que o prefeito, né, nesse tempo era o Fernando Haddad, e aí ele fez, né, a implementação dessa lei, né, que fica instituída a política municipal para a população imigrante a ser implementada, né? Então, a Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadanias, ela tem o objetivo de que fazer o quê, né, com o imigrante? Garantir ao imigrante o acesso aos direitos sociais e aos serviços públicos, e isso é uma coisa muito importante, como eu falei da documentação, não conhecemos as documentações, né? Falar sobre o protocolo, eu estou com o protocolo improvisório, eu não estou com RNE, ou eu não tenho RG, eu tenho RNE, né? Então, a gente não tem costume e é necessário, já que tem uma lei e a gente precisa ter e garantir esses direitos, né, para a população imigrante, né? Promover o respeito à diversidade e à interculturalidade, impedir as violações de direitos e fomentar a participação social em desenvolver ações coordenadas com a sociedade civil, né? Então, parágrafo único. Considera-se população imigrante para os fins desta lei todas as pessoas que transferem seu lugar de residência habitual em outro país para o Brasil, compreendendo como imigrantes laborais, estudantes, pessoas em situação de refúgio, apátridas, bem como suas famílias, independente da sua situação imigratória e documental. Então, independente da pessoa estar esperando a questão do refúgio, independente da pessoa estar com algum visto, né, ela tem o direito, né, tem uma lei que promove essa garantia, né, dessa questão de direitos humanos e cidadania dentro da cidade de São Paulo, né? Então é interessante pontuar que é dentro da cidade, não do estado, né? Não queira dizer que o estado não tenha, né? Mas eu vi que a lei é do município. Pode passar, Priscila, por favor? E aí, já que eu falei sobre Priscila, pode voltar uma. Obrigada. E aí, já que eu falei essa questão de as instituições internacionais, né, e as leis nacionais e do município, eu pensei em trazer as ONGs, porque eu, no meu trabalho, eu vou trabalhar com uma instituição filantrópica, que é a Missão Paz, que fica na região central de São Paulo, e vou trabalhar com uma ONG, né? Então, acho importante trazer para vocês conhecerem. Eu estou trazendo da realidade de São Paulo, porque é a minha área de pesquisa, né? E eu aposto que em outros estados, com certeza, também está muito engajado dessa forma e deve ter tantos outros fazendo a movimentação. E aí essa ONG, né, tem a ONG ADOS, que é fundada em 2010, né? Então ela pensa de fazer, ela tenta reduzir os obstáculos que os imigrantes e refugiados têm aqui na cidade, né? E eles oferecem aula de português, inserção no mercado de trabalho, orientação jurídica, né? E o Instituto também conta com uma escola de idiomas, né? Então, os refugiados ministram aula de inglês, francês, espanhol. Isso aqui em São Paulo é muito comum, né? Eu tenho colegas que já participaram, né? E dão aula
de inglês, francês, espanhol, porque, gente, nós, né, brasileiros, nós não temos tanto domínio com mais de um idioma, né, diferente dos colegas, que eles já têm de natureza as línguas maternas e as línguas, né, ditas oficiais, né, e outras línguas que eles acabam aprendendo. Impressionante. E aí eu trouxe endereço, né, que também aqui na região central de São Paulo. Pode passar, Pri, por favor? Essa outra ONG, a ONG Mugazi, ela foi criada em 2015, né? Então ela é uma organização laica e apartidária, né, que visa prestar apoio aos refugiados sem distinção étnica, política, ideológica ou religiosa, né? E a ONG foi criada pelo refugiado Omana Pet, da RDC. Gravem esse nome, porque daqui a pouco eu vou contar uma coisa que vocês vão chorar. Enfim. E conta com a parceria da Cruz Vermelha do Brasil, né, e de São Paulo, para cumprir essa missão. Então, eles tentam atender as pessoas, né, as mulheres e crianças, principalmente, mulheres e crianças em situação de vulnerabilidade, favorecendo a reintegração na sociedade e o ingresso no trabalho, né? Então, ele oferece aulas de francês, inglês, suahili, cultura africana, gastronomia, que são ministradas também por esses refugiados, né? E eles têm o objetivo de alcançar uma meta de financiamento para fazer um centro cultural para as crianças, né? E montar um grupo de instrumentos musicais, equipamento de informática para as crianças que estão ali. E essa ONG fica na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo. E aí, pode passar, Priscila, por favor? A terceira ONG que eu trago é a África do Coração, que ela é fundada em 2013, se formalizou em 2016. Ela não só está aqui na cidade de São Paulo, mas ela tem CNPJ no Rio de Janeiro, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Distrito Federal. Né? Ela é um pouco mais extensa. Ela também fica aqui na região central de São Paulo. Volta, Priscila. E essa África do Coração, ela tenta trabalhar tanto dando assessoramento, né, como também trabalhando com a luta e o combate à questão do preconceito, da discriminação, do racismo, da xenofobia. E é muito legal que a África do Coração ela faz a Copa dos Refugiados, teve no outubro do ano passado, nesse ano não vai ter por causa da pandemia, mas ano passado teve, e teve uma feira cultural, que não só trabalha com imigrantes africanos, né, porque eles participam, eles aderem todo mundo, né, quem é o líder, né, responsável é o democrata congolês, mas o vice, se eu não me engano, ele é sírio ou palestino, não me lembro o nome de onde é o local dele, mas ou é sírio ou palestino, né? E aí eles fazem várias atividades, né? É bem interessante. Pode passar, Pri, por favor? Aí tem duas instituições filantrópicas, a Missão Paz, né? Que é o que eu falei que eu vou trabalhar com a biblioteca de lá, né? Então elas estão atuantes desde 1930, se eu não me engano, e faz acolhimento, né? Eles têm uma casa, tem a igreja, tem a casa, tem a biblioteca, tem uma revista própria, né, do Missão Paz, que fala sobre refúgio, fala toda essa questão, né? E eu estava trabalhando, frequentando lá para ver, né, para trabalhar na biblioteca e tudo mais, para fazer a pesquisa, mas foi interrompida. Fica na Glicério, né, na região central também, e tem a Arquidiocese Caritas de São Paulo, que também tem essa intenção, né, de ajudar nessa questão, né, essa organização não governamental, né? Então elas têm esse papel de acolhimento, né, de assistência, já que elas fazem parte e dialogam com essas instituições da ACNUR e a FUNAI. Pode passar, por favor. Gente, falta quanto tempo? Professor Nuno, quanto tempo falta para a professora Ludmila? Falta ainda 30 minutos, mais ou menos, com tolerância. Beleza. Então, eu trouxe um breve histórico da RDC, porque eu não sei se todo mundo conhece, né? Então, a RDC, eu trouxe um mapa, vou mostrar depois. Antes tinham alguns reinos, né? Reino Lunda, Reino Chokwe, né? Que ficou, né? E vigorou até o século XIX, né?
E aí, no século XIX, então, teve o neocolonialismo, né? A Conferência de Berlim, né? As sete nações europeias, né? Fizeram aquela fragmentação do continente, etc. E aí a RDC, né? Que não era RDC, ela se tornou uma propriedade privada do Leopoldo II, né? Que era o rei da Bélgica. Propriedade privada dele, gente, não era da Bélgica, era dele, né? E posteriormente passou a ser uma colônia belga, se tornou do Estado, né, belga. E aí teve a independência em 30 de junho de 60, como eu falei, né? O Patrício Lumumba, que ajudou a fazer, né, esse traslado da independência. E aí teve alguns golpes de Estado e guerras civis, como são caracterizados, né? Então é importante a gente pensar, né, como que é caracterizado. A partir dessas milícias locais e exteriores, né, assim como a participação de nações estrangeiras, como os Estados Unidos, China, alguns países europeus e países vizinhos, que ficam rodeando aquela região por conta dos minérios, né? E aí teve duas guerras, né, nessa que são chamada Primeira Guerra e Segunda Guerra, nessa região, por conta dessa exploração territorial, né? Não só, é óbvio, e essa Segunda Guerra ela foi muito influenciada também por conta da guerra do Tutsi versus Hutus, né, no Ruanda, já que faz divisa, então teve um grande reflexo, né? Eu mandei um textinho, não sei se chegaram a receber, mas eu posso mandar e também tem um link aqui para vocês verem sobre essa questão. E aí, a RDC é o segundo maior país do continente africano, né? Então ele também é considerado o coração de África, porque ele fica no centro, né? E ele é um dos maiores reservatórios de minérios de cobalto e coltan do mundo, né? Os motivos mais recentes que ocasionam os refúgios. E por que isso, né? Que fica perguntando, né? Essa exploração territorial para retirar esses minérios causa duas problemáticas, né? A devastação dos vilarejos, porque a maior parte da concentração desses minérios estão em vilarejos fronteiriços com Ruanda, Uganda, Burundi, e a violência sexual, porque nesses vilarejos as mulheres... Alguém está com o microfone ligado ou está dando microfonia? Márcia, por favor, desligar o microfone. Isso. Ludmila, abrir o microfone. Desculpa. E aí ela volta, Pri. E aí ela é utilizada como uma arma de guerra, né? A violência sexual, como é instituída em algumas pesquisas, né? Que é uma forma de desestruturar aquelas famílias daqueles vilarejos, devastar aqueles vilarejos e poder fazer a exploração territorial daquela região. E o cobalto e o coltan, gente, o que acontece? São minérios que fazem os nossos celulares e os nossos notebooks, né? Esses computadores, esses aparelhos eletrônicos, né? Então, já sabe. Pode passar, por favor? Aqui é um mapa. Até 2009, eles eram divididos assim, com 11 províncias, porque eles não são chamados de estado, é chamado de província, né? Então, dá para vocês ver que um pouco abaixo tem Angola, depois tem Zâmbia, Tanzânia, aí tem uns países pequenininhos do lado direito, acho, né? Burundi, Ruanda, Uganda, em cima Sudão do Sul, do outro, mais uma parte em cima, República Centro-Africana e do lado Congo, Brazzaville, né? Então, é um país que faz fronteiras com muitos países, né? E então era essa divisão. Pode passar para o próximo? E desde 2009 até hoje, ele está dividido agora em 26 províncias, né? Então tá aí a divisão do país, né? E o nome. Kinshasa é a capital do país, né? Mas cada província tem sua capital também. Pode passar, por favor? E esse outro mapa mostra um pouco sobre os minérios que eu estava falando, né? E a região que eu estudo é essa região Norte Kivu e Sul Kivu, bem na região que faz fronteira com Uganda, Burundi, Ruanda, né? Essa região bem próxima à Tanzânia, Zâmbia aqui, né? Costa mais leste, né? É a região onde eu falei que eu estou estudando. Pode passar, por favor?
E aí, né, eu quero contar a história de vida de um congolês. Que lembra que eu falei para vocês gravarem o nome dele? Omana? Então eu vou tentar ler rapidamente, porque para me fazer fazer meu projeto e tudo mais, eu li alguns trabalhos, e esse é um trabalho, né, se não me engano, de dissertação, de uma pessoa no Rio de Janeiro, e ele fez essa entrevista com esse rapaz, né? E aí eu vou ler rapidamente, tá, gente? Omana tem 50 anos, é casado e pai de 5 filhos. Eram 6, mais uma, a mais velha, foi assassinada no Congo. Nasceu em Bas-Congo. Priscila, pode voltar no mapa, por favor? No primeiro mapa, eu acho que dá para ver melhor. Por gentileza. Aqui. Basa-Congo, gente, é nessa parte aqui. Isso aí, Basa-Congo. É essa região. Ele nasceu aí, mas ele viveu muitos anos em Goma. Bota na capital da Norte Kivu, por favor, Pri. Aqui na costa leste, dividindo isso, aqui mais para baixo, perto de Uganda, Norte Kivu. Aqui, Goma, ela estava e viveu muito tempo aí. Então, olha o local que ele está, que é o mesmo local que eu falei da questão do minério, que tem devastação do vilarejo, abuso sexual, como arma de guerra. Então, prestem atenção na história. Nasceu em Basa-Congo, mas viveu muitos anos em Goma, onde lecionava história numa universidade, além de atuar numa ONG que auxiliava mulheres vítimas de violência e estupro, e crianças violentadas e recrutadas para serem soldados. Então tem logo uma trajetória aí, né, gente? Ele nasceu lá, foi para aquela região onde tem esse problema da questão da devastação, do abuso sexual de mulheres, crianças. E aqui ele veio para cá e fez essa ONG também, falando de mulheres e crianças refugiadas por conta dessa problemática. Enfim, tinha uma vida de militância pró da causa dos direitos humanos e estava ajudando a liderar um movimento de enfrentamento contra a violência que as mulheres e as crianças sofriam no país. Por conta disso, passou a ser perseguido. Atuavam em praticamente todo o leste do Congo, sobretudo na cidade de Butembo, Lubutu, Beni e Goma. São regiões próximas onde ele morava. Participou de várias manifestações nessas cidades, pedindo a liberdade e a igualdade para as mulheres e as crianças. Foi preso algumas vezes. A primeira foi em 2007, a segunda já foi em 2010. No total, foram mais de 10 prisões. Na última vez em que esteve preso, ocorreu um fato inusitado. Um grupo de mulheres, ao saberem que foi preso, realizaram uma manifestação em frente à penitenciária. E elas estavam todas nuas, pedindo a libertação de Omana. Após muita discussão, Omana foi liberto. Alguns amigos o aconselhavam a sair do país. Diziam que ele seria preso outra vez, que poderia ser torturado e até morto. Numa noite, por volta das 23 horas, ouviu um barulho do lado de fora da sua casa. Quando olhou pela janela, viu cerca de 30 pessoas, todas armadas. Sua esposa e seus 5 filhos estavam em casa com ele. Pediu para sua esposa fugir pela porta dos fundos. Sua casa tinha uma porta que dava para a porta do fundo da casa do vizinho. E aí ele faz uma narrativa, né? Minha esposa pegou nossos 5 filhos e saiu pelos fundos. Eu esperei alguns minutos e abri a porta. Falei para aqueles soldados que estava sozinho em casa, que a minha família estava em outro lugar. Eles começaram a me bater, me deram um golpe muito forte na cabeça, caí no chão com muitas dores. Eles começaram a me bater muito, me chutaram, me deram socos. Pensei que fosse morrer ali mesmo no chão. Eles me colocaram dentro de uma caminhonete e fomos para um local muito distante. Tinha outras pessoas comigo dentro do veículo. Depois de aproximadamente 1 hora andando com aquele veículo, chegamos no meio de uma mata muito grande. Eles me colocaram no chão, junto com outros homens, mais ou menos 7 pessoas. Perguntei para um dos soldados o que estava acontecendo. Ele olhou para mim e riu, e disse que eu em nada, nem nos meus filhos. Eu só pensava em Deus e pedia para ele me guardar. De repente, aconteceu uma outra coisa no meio daqueles soldados, e 2 homens que estavam comigo tentaram fugir. Ali começou uma grande confusão, muita gente correndo, gritando. Neste momento, os soldados começaram a atirar em nós. Eu caí no chão e desmaiei. Não sei quanto tempo fiquei ali inconsciente. Quando acordei, senti meu corpo muito quente. Tinha alguns homens sobre mim. Olhei ao meu redor e não vi mais ninguém. Era um lago de sangue. Um homem estava caído do meu lado, quase morto, pedindo ajuda, falando bem baixo. Do outro lado, homens mortos. De repente, um homem vestido com roupa de exército se aproximou de mim e falou meu nome. Ele disse: "Professor Omana, você está vivo." Pensei que já estivesse morto.
Meu corpo estava cheio de sangue. Pensei que fosse das pessoas que estavam sobre mim, mortas. Senti uma dor muito forte na barriga. Quando olhei, vi que tinha muito sangue saindo da minha barriga. Eu tinha levado um tiro e não sabia. Aquele garoto me ajudou a sair daquele lugar. A gente tinha pressa, os soldados poderiam voltar a qualquer momento. Fomos andando para a floresta para fugir de lá. Ele me falou que sabia o caminho que me levaria para um lugar seguro. Passei muito mal no caminho, perdi muito sangue. Algumas vezes fiquei muito tonto. Um momento não aguentei mais, caí no chão e desmaiei. Acordei depois de 2 dias dentro de um hospital em Kampala, na Uganda, país vizinho. Esse jovem que me ajudou veio falar para mim que 2 pessoas tinham ido ao hospital perguntar se estava lá. E ele me disse, você precisa sair daqui. Vou falar com um amigo para te ajudar a sair do conto. No outro dia, essa pessoa me procurou no hospital e disse que eu iria me levar para Nairobi. O garoto me ajudou a sair da floresta, foi até a minha casa para ver como tudo estava. Foi tentar achar meus documentos e ver como minha família estava. Quando voltou, falou que a minha casa estava toda quebrada e foi lá que ele descobriu que a minha filha mais velha tinha sido morta. No dia que foram buscar em minha casa, minha filha mais velha não estava com minha esposa, estava na igreja ajudando o padre. Quando ela voltou para casa, alguns soldados ainda estavam na porta, pegaram minha filha, a estupraram e a mataram em frente da minha casa. Depois que eu soube disso, o amigo desse soldado me levou para Nairobi. Ele trabalhava no Médicos Sem Fronteiras. Era médico em Nairobi e essa pessoa disse que iria me ajudar. Ele me perguntou para qual país eu gostaria de ir. Falei que queria ir para o Brasil. E conhecia muitas coisas no Brasil, tinha muitas informações. Poucas semanas depois, cheguei aqui. Eu imaginava que a minha família estivesse em Uganda. Não tinha certeza, mas imaginava que estavam lá, porque no dia que eu fui pego, antes da minha esposa fugir com meus filhos, eu pedi para ela ir para Uganda. Perto da minha casa tem um local que passa um ônibus que vai para Uganda de 4 em 4 horas. Mas só fui saber onde minha família estava depois que eu cheguei no Brasil. No caminho para o Brasil, senti uma dor na região em que fui baleado. Relato que teve medo, uma vez que estava indo para um país onde seria o completo desconhecido. Chegou no Brasil com documentos falsos, não seria possível conseguir documentos no país em que estava sendo perseguido. Hoje, Omana vive na cidade da Zona Leste de São Paulo com sua esposa e os 5 filhos. Foram quase 2 anos de muito empenho para conseguir estar novamente unido com a sua família. Há 3 anos trabalha como professor de francês e desde 2016 dirige uma ONG, que é a Mongase, né, que eu falei, e para refugiados em São Paulo. E a observação, gente, acabou a história. A observação, Omana faleceu em setembro do ano passado, com 53 anos, com problemas na região do abdômen. Né? E aí quem está assumindo essa Mongase, né, essa ONG, é o filho mais velho dele. Desculpa trazer algo tão pesado assim, né? Mas eu queria trazer, né, para vocês ouvirem um pouco alguns dos relatos, né? E pensando que eu vou trabalhar com as mulheres, né? Então tem algumas coisas mais tensas ainda para serem reveladas, né? E aí o trabalho do Marcelo Raidu, né? Uma tese de doutorado apresentada em 2007 aqui na Universidade de São Paulo, na USP, tá? E aí eu posso mandar a tese para vocês, se vocês tiverem interesse. Priscila, pode passar, por favor? E aí, né, pensando ainda nessa questão do refúgio, né, em 2016, essa autora Sericela, ela aponta que um dos 7 países que mais solicitaram pedidos de refúgio para o Brasil foi a RDC, né, e esse país ocupa o 4º lugar de reconhecimento em refúgio aqui no Brasil, né, mas também que essa solicitação de refúgio aqui no Brasil oscila muito entre eles, né, e nota-se, né, nessas pesquisas que eu estou lendo, nessas questões, que a escolha pelo Brasil não é a primeira opção, né? Então, como vocês viram, muitas vezes países vizinhos, seguidamente a Europa, porque muitos têm mais conhecidos na Europa, e depois, né, pode vir para o Brasil, e se quando é de imediato, ou tem algum conhecimento sobre o Brasil, ou já tem algum conhecido no Brasil. Né? E aí é interessante a gente pensar nesse caso dos congoleses também, né, no Brasil, que para além disso, alguns democratas congoleses acabam vindo para o Brasil, porque como esse país faz divisa com Angola, e Angola tem voo direto aqui para o Brasil, conseguem vir para cá com mais facilidade em relação a outros países africanos. Né? E muitos vêm com visto de angolanos e não congoleses, que tem outra problemática aí, né, para a gente pensar. Pode passar, por favor? Já estou finalizando, gente. Para deixar vocês também desbravarem um pouco. Bom,
Aí a pesquisa que eu quero fazer, então, é pensar a mulher enquanto a refugiada, né? E como eu falei, o interesse surgiu a partir do envolvimento e da participação da independência em 2018. E tem alguns desafios a ser pensado, então a gente viu o sofrimento dele, imagina uma mulher com essa questão, né? Porque ele conseguiu vir sozinho e trazer a família depois. A mulher quase sempre ela não vem sozinha, né? Ela vem com o filho, ou vem com o marido, né? Tem outras questões, né? A questão de gênero tem essa diferenciação para a gente pensar. A questão do trabalho, né? A gente sabe que, querendo ou não, a questão de gênero no trabalho é mais restrito ainda. Imagina alguém que vem de outro país, é mais restrito ainda, né? A questão de estudo, a questão de moradia, né? De documentação, atendimento nos órgãos públicos. Então, são várias questões que a gente pode trabalhar a partir dessa temática de refúgio e imigração. Pode dar um tiquezinho aí? Aí, ao longo dessas pesquisas, dessas vivências e experiências, algumas percepções, né? Muitos modos de subsistência é a partir de cabelo. As meninas adoram, manjam muito de fazer tranças, cada tranças maravilhosas. E é uma forma de subsistência que ela tem aqui. Comidas, gente, tem muitos restaurantes, né? No centro de São Paulo, bastante. Senegalês, camaronês, nigeriano, congolês, conhecidos, alguns já são conhecidos, né? Vão famosos e etc. Roupas, então vendem muita roupa, muito brinco, muito artesanato, né? E artefatos oriundos dos próprios países. Então, a Barão de Itapetininga, no centro de São Paulo, na República, quem está aqui deve saber que ali fica um monte de meninos senegaleses, né? Guineenses, togoleses, né? Mas tem alguns que trabalham também em outras regiões. Alguns outros trabalhos, né? Restaurantes, né? Então, como eu falei, a questão da comida. Mercados, muitos estão trabalhando como caixa, repositor. Ali no Brás tem uma galera que trabalha em algumas lojinhas de tecido, no Bom Retiro. Produtor de evento, alguns também gostam de fazer a produção de eventos, então muitos fazem festas africanas, festa angolana, festa congolesa, nigeriana, né? Ou festa das independências, que é uma forma, né? Tem o África Caliente aqui na cidade de São Paulo, né? Alguns são autônomos, né? Então fazem algumas outras práticas, Uber, essas coisas, por exemplo. Professor de idiomas, como eu citei anteriormente. E aí tem uma questão muito problemática também, a questão da prostituição e drogas, né? Que algumas pessoas acabam sendo levadas, né? Fornecidas, falam, só tem esse caminho para você. Sabe, o povo, a gente sabe que o povo às vezes utiliza de má fé, né? Às vezes não conseguem ter o diálogo, né? Então tem esse caso, claro que é uma parte, né? Não quer dizer uma grande maioria, né? E nem quer dizer que todo mundo aceita fazer isso, mas é uma realidade que também a gente tem que levar em consideração, principalmente aqui nos centros urbanos, né? A questão do racismo e xenofobia, que é super em alta, então ficam falando como se eles não soubessem falar o português, ou como se não entendessem, ou ficam assim, né? Isso deixa eles muito irritados, né? E muitas irritadas. A xenofobia na questão da vestimenta, né? A hipersexualização com as meninas, isso também é muito gritante, é muito difícil, é muito complicado. E essa desigualdade do gênero, né? Então, as mulheres, as meninas quase sempre também, elas estão mais abaixo nessa pirâmide, né? Como a gente fala. Né? Então, são algumas percepções que a gente tem que ter um olhar mais sensível, ter uma questão para trabalhar. Pode passar, por favor? Aqui é uma imagem que foi um movimento que esse coletivo de democratas congoleses fizeram recentemente aqui na cidade de São Paulo. Era feriado, né, pra gente, 7 de setembro. E eles foram para o Largo da Batata e fizeram essa manifestação, né, em relação a essa questão do genocídio, do abuso e da violência que tem no país, né? E é uma imagem, né, deles representando, todos de mão levantada, a bandeira, e o rapaz à frente é um artista, né, o Xambuí, que ele faz essa denúncia sobre a questão do minério. Né? Vocês estão vendo que eles têm computador na mão, ele está meio de sangue. A próxima imagem vai mostrar. Pode passar, por favor? Aí aqui, né, então ele fala, pode passar. Aqui fala, né, que é os congoleses, né, refugiados.
Aí nessa daqui mostra, né, então, o Xambuí, aí mostra a tinta vermelha para representar o sangue derramado por conta do minério que faz o celular, né? Então é uma denúncia que ele tem que fazer. Pode passar, por favor? Essa outra é outro artista que também ele pega a bandeira da República Democrática do Congo, trampa a cara, né? Usa uma beca, né, de juiz, né? De advogado, e aí ele está na mão um relatório elaborado pelo Alto Comissário de Direitos Humanos da ONU, né, lançado em 2010, para fazer uma denúncia, né, que não tem essa fiscalização, porque mais 600 focos de conflitos de 93 a 2003 no país. E essa manifestação deles, eles estavam fazendo por conta, se eu não me engano, estavam dando já 6 milhões de pessoas mortas em 20 anos, né, desses conflitos, desses problemas na questão territorial, né? E pode passar, por favor? Gente, só um momentinho. Eu vou pedir que todos chequem seus microfones, porque tem alguém com o microfone aberto. E vou pedir para o pessoal da monitoria fechar os microfones, só deixar o da professora Ludmila. Obrigada. Pode passar para ele, por favor? Aí essa aqui são as duas mulheres, né? Falando um pouco. Essa que está com o celular na mão é a que falou no dia em 2018, que me tocou. Ela também é muito conhecida, a Prudence, né? Ela sempre está em movimentação, em atividades, até na televisão. Pode passar, por favor. E aí eles também fizeram esse movimento, né, da mão para cima. Pode passar. Isso, essa daí. Essa mão para cima, volta. Para mostrar, né, simbolizando essa questão do movimento dos Estados Unidos, né? Então também faz essa participação. Próximo. E aqui tem um vídeo, né, de 25 minutos que eu deixei para vocês depois acessarem, que fala sobre essa manifestação, esse movimento que eles fizeram. É um canal de um angolano que foi gravar esse movimento deles. Pode passar, por favor? Aqui é uma matéria que também fala sobre o Brasil tem 177 mil na fila para reconhecimento de refúgio, né? Então, é uma matéria aí falando sobre essa questão do refúgio, né, e do reconhecimento. Eu deixei só para ilustrar. Pode passar, por favor? Aí, quem tiver interesse, né, essa questão de gênero e sexualidade, né, essa questão que eu tento abordar um pouco, esse documentário City of Joy está na Netflix e ele relata claramente essa região leste da República Democrática do Congo que eu trabalho. É um relato muito forte, é o relato das meninas falando sobre essa questão do abuso, né? Então, abuso coletivo, obstrução da genitária e várias coisas do tipo, né? E são elas fazendo um relato. E tenho agora um recentemente, que é Por uma Vida Melhor, né? Que passa na Nigéria, uma jornalista que vai se passar por uma prostituta ou algo do tipo, para fazer a denúncia sobre o abuso sexual também, sobre etc, né? É bem recente, surgiu essa semana na Netflix, né, semana passada. Sobre exploração territorial, tem o Diamante de Sangue, né, que mostra violentamente como essa questão da exploração. E sobre conflitos instaurados do Hotel Ruanda, né, que eu acho que é o mais conhecido. Pode passar, por favor? E aí, como indagação para vocês, pode dar mais um tique, né, para a gente pensar qual é o papel do Brasil e de São Paulo com essa questão da imigração e justiça, né? Então a gente refletiu sobre essa questão do refúgio, do racismo, do preconceito, da xenofobia, né, para essa cidade que se diz cosmopolita. Então, quais são os desafios, né? O que a gente pode ver, o que a gente pode fazer, né, reclamar, né, e buscar melhorias, né, e questionar. E eu acho que é isso. Falei muito, eu peço desculpa. Me empolgo também. Obrigada. Estás perfeitamente dentro do tempo, Ludmila. Oi? Estás perfeitamente dentro do tempo. Ainda bem, porque eu corri. Muito bem.
Tá. Nuno fala, depois eu falo. Conduz aí A no professora finalzinho Patrícia do queria dizer recado. alguma coisa? Não, Não, deu não, recado? pode ser no final, não tem problema não. Pode É? conduzir. Então, nesse Obrigada. caso, vou pedir à Priscila se nos faz o favor de projetar as questões. Se já estiverem prontas, claro. Ora bem, a Rayane é que está a projetar. Desculpa, Rayane. Ora, vamos lá então. Primeira questão. Pelo menos na lei, o Brasil é bem receptivo. Existe algum outro país que tenha as leis assim, principalmente na Europa? Apesar das leis, ainda tem pessoas muito xenofóbicas, mas em alguns países da Europa é bem pior, ou pelo menos parece. Pergunta a Sara. Pode comentar já? Pode. Vamos fazendo uma a uma, que é o melhor, Lu. Olha, eu não sei enquanto lei, porque eu não parei para estudar lei de outro país, né? Já que o meu campo de estudo é o Brasil, né? Eu tenho que pautar aqui. Agora, pensando nesse lado xenofóbico, uma coisa que a gente tem que pensar é essa questão histórica. Eu acho que essa questão histórica tem uma relação muito forte para ter essa relação xenofóbica, né? Essa relação do tráfico e posteriormente ter um neocolonialismo, né, de querendo ou não novamente tentar estar dentro do país e fazer uma assimilação, né, ou uma inferiorização daquela população local. Então faz com que já tenha esse olhar, né? Porque é isso, são construções, né? E essas construções, se elas são repetidas várias vezes, elas se tornam naturalizadas, né? Então, eu penso que tem uma questão histórica, né, para essa questão xenófoba. Não é à toa que nós, né, temos essa questão. A gente, querendo ou não, tem uma recepção. Muitos colegas falam disso, que tem a recepção. Mas a nossa questão da raça, do racismo, é muito intrigante aqui, né? Esse racismo estrutural, esse racismo institucional, ele bate certo, né? Então, eu posso falar daqui, eu não consigo te falar de outras realidades. Talvez o Nuno, por ser português, ele possa dar algum feedback a partir disso. A professora Patrícia, por ter ido para outros países e talvez ver a partir dela de um olhar enquanto imigrante. Mas eu, infelizmente, nessa perspectiva de lei, eu não vou poder te trazer agora. Eu posso dar uma pesquisada e a gente focar posteriormente. E a professora Patrícia, ela também realmente tem uma experiência muito boa como pessoa que transita por vários blocos, não é? Porque a minha experiência maior é entre países europeus, então aí é diferente porque existe a identidade europeia, então acabamos por ter uma igualdade de circulação. A minha experiência é basicamente a migração para o Brasil, então é um pouco distinto. Mas uma coisa que eu penso que nós devemos sempre ter a partir da reflexão é a seguinte: quanto mais forte economicamente for um bloco, maior será o interesse dos migrantes de ir para lá. A própria Ludmila falou isso quando falou há pouco de quais são os primeiros passos para se migrar. E, curiosamente, ou não é? Maior será a rejeição, muitas vezes, dos imigrantes por parte desses blocos. Precisamente por aquilo que a Ludmila já falou em relação a alguma visão que se tem em relação, por exemplo, ao que nós temos com os nossos alunos aqui no Unilab, não é? A questão das pessoas, a ver quem tem uma construção de uma ideia de vem nos tirar, a ideia do tirar, o que vem de fora tira, não é? E que é muito interessante nós pensarmos que há um conjunto substancial de Estados, caso dos Estados Unidos e alguns países europeus, em que os imigrantes, eles são uma das bases fundamentais de funcionamento das sociedades. Não é possível pensar o funcionamento dos Estados Unidos sem os migrantes do México e de outros países da América e da Latina. Não é possível, não é possível. Da mesma maneira que nós podemos pensar que não se pode pensar, por exemplo, a França ou a Alemanha sem imigrantes não só da África e do Próximo Oriente, mas também até da própria Europa, não é? Uma das grandes comunidades migrantes da França é a portuguesa, da Alemanha também. E se nós pensarmos, por exemplo, no Luxemburgo, que é um pequenino Estado no meio da Europa,
1/3 da população são imigrantes portugueses. Então, tudo isso, e depois nos leva à questão das rejeições das comunidades, e aí depois entrará também as questões que tu falas, questões de xenofobia e racismo, porque depois há uma hierarquia de migrantes, não é? Há uma hierarquia que a própria sociedade vai estabelecendo, de uns que preferem e outros que não preferem. Mas não sei se a professora Patrícia quer também nos trazer a sua visão em relação a isso. Oi, gente. É bem nessa linha que um pouco falou a Ludmila e agora o professor Nuno, né? A minha experiência é de uma professora brasileira que circula. Eu sempre circulei por vínculos acadêmicos e convites acadêmicos, né? Então, eu não passei por nenhuma situação assim de constrangimento. Mas o que eu percebi, sim, quando você tem crises políticas e conflitos na Europa do Leste, no norte da África ou no Oriente Médio, esses voos são muito mais controlados, né? Eu nunca esqueci quando eu cheguei em Veneza no ano de 2015 para começar um estágio pós-doutoral da CAPES. Eu estava indo para a Universidade de Pádua, mas eu passei pelo aeroporto de Veneza. E aí foi muito, uma coisa que me impressionou muito. Não, eu já estava na região, eu tinha saído, eu já estava em Pádua, eu precisei sair pelo aeroporto de Veneza, que Pádua é uma cidade pequena, Veneza é uma cidade grande, né? Tem a parte histórica que o mundo inteiro conhece e tem a parte que tem a universidade, a vida de cidade moderna, né? E aí, Veneza é um aeroporto importantíssimo do norte da Itália. E aí eu cheguei por esse aeroporto e no meu voo tinham várias pessoas de diversos países da Europa do Leste. Quando eu saí de uma verdadeira barreira policial, eu automaticamente já fui puxando meu passaporte, carta convite, já achando que eu seria naturalmente abordada por ser latina, entrar em vários quadros de estereótipos que a gente sabe que acontece. Eles me ignoraram solenemente e foram direto para as pessoas que estavam atrás de mim, que era um pessoal que vinha da Romênia, que vinha de outros países da Europa do Leste, que são considerados não desejáveis, né? Infelizmente, acontece esse problema. E a gente tem um processo, e agora isso era antes da Covid, né? De desagregação econômico-social, que ainda afetam áreas que foram do antigo Império Soviético, da antiga União Soviética, que é uma coisa que a gente estuda pouco, né? Então, há países que faziam parte da antiga União Soviética que têm questões sociais gravíssimas e muitas pessoas migram. E junto com essas imigrações, vem as imigrações da África e da América Latina. Então, pela forma que eu entrei na comunidade europeia, nesses anos todos, e que eu fui para países africanos, eu nunca passei por constrangimentos, mas a situação migratória eu via nas filas, né? E era muito complicado. Então, por exemplo, na África do Sul, eu via a imensa desconfiança que a polícia sul-africana tinha de outros imigrantes de países africanos, a desconfiança que a polícia sul-africana tinha dos moçambicanos, o controle pesadíssimo dos passaportes de angolanos e moçambicanos e a polícia, no meu caso, no caso dos brasileiros, sendo muito mais tranquila. Eu tive chance de acompanhar uma jovem angolana e moçambicana que foram pedir visto de estudo. Eu saí do Brasil com visto para a África do Sul, estava tranquilo, a minha experiência lá foi tranquila. Quando eu fui acompanhar essas meninas, elas eram muito novas e o tratamento era absurdo, né, para poder conseguir pedir o visto, né? E ao mesmo tempo que é muito impressionante que a África do Sul sabe que está na África, evidentemente, tem todo um vínculo com econômico, político, acadêmico, mas também na vida cotidiana eles acham que a África é algo que eles não são. Numa perspectiva que me lembra muito o Brasil em relação à América Latina. Latino-americanos são os outros, né? A gente é Brasil, é uma outra história, quando o Brasil também faz parte da América Latina. Na Alemanha, uma vez eu presenciei uma deportação de chineses, que é uma experiência, eu vi na Alemanha e vi na Itália.
deportação. A cena da deportação é algo absolutamente inesquecível, mas era um grupo grande sendo deportado, é algo muito complicado, mas assim, essa conjuntura vai ficar mais delicada nesse contexto da Covid e quando a gente chegar a uma certa normalidade de vida, ou após a vacinação mundial, ou após algum momento que a humanidade considerar que é possível de enfrentar e conviver com esse vírus. Então, assim, a situação atual é que a gente não pode sair do Brasil sem visto, não dá para ir com visto de turista. Então, eu não sei, quando eu finalmente eu sair para fazer algum trabalho acadêmico, aí eu vou perceber também como é que está essa situação, né? Ô, Leonardo, a gente tem uma ordem de perguntas, aí dando tempo você pode comentar no final, tá? Então, na verdade, assim, a forma que eu ando pelos aeroportos é uma forma muito privilegiada, porque eu vou como uma docente universitária. Mas eu sei que há formas sofridas de passar pelos aeroportos também. É o que eu posso dizer. Tá bom? Obrigada. É isso, né? Eu não estou nem abordando essa questão do documento, essa trajetória no aeroporto, né? Eu não estou nem abordando essa parte, porque se pegar essa parte aí, pronto, né? Ia ser mais complicado ainda, acho que mais dolorido, né? Essa questão desse deslocamento, principalmente numa questão de refúgio, gente, é algo muito sensível, né? É muito afetivo. Você está largando um país, você está deixando seu país de origem, né? Por algum motivo, uma força a mais, uma força maior. Não é porque eu quero, né? O refúgio, ela é sempre uma questão maior. É diferente do imigrante que vem para trabalho, que vem para estudo. Não que seja fácil, porque também tem suas limitações, né? Mas o refúgio tem essa questão da presença, né? De ter que largar aquele local e você não ter uma certeza se você vai voltar, se você não vai voltar, né? E se voltar, como vai ser? Você não vai ser a mesma pessoa, porque você já teve experiência, você já teve outras vivências em outro lugar, né? Então, eu acho que é algo muito sensível, muito delicado de abordar. E era isso que eu queria trazer para vocês. Quando eu trouxe a conversa, né, a entrevista do Omana, ao mesmo tempo que eu sei que é muito dolorida, que doeu, que na primeira vez que eu li eu chorei, né, é algo muito forte, mas são coisas que acontecem de fato, né? Acontece e que a gente demais, Ludmila. Eu achei muito importante você ter trazido esse relato porque humaniza. Porque quando você entra na categoria do deslocamento forçado do seu país, você perde a sua história é diluída numa categoria que é muito incômoda, mas é muito difícil para as pessoas, que é de refugiado. Então, você é diluído ali, a sua história, a sua trajetória, tudo isso que você construiu, né? E aí você, ao trazer esse relato, você humaniza. Apesar de triste, é necessário. Foi muito feliz essa escolha que você fez. E mostra também resistência, que a gente não pode só ficar com esse olhar de coitado. Porque, de fato, é coitado, foi difícil, é dolorido. Mas a resistência, olha como ele foi resistente, né? E ele conseguiu pessoas que conseguiam fazer ele sair daquela situação, né? Por ele ser professor de história, aquele soldado reconheceu ele, né? E ele conseguiu ir para Uganda, né? Um hospital em Zampala, se curar. Lá, esse amigo desse aluno dele era médico do Sem Fronteiras, conseguiram levar ele para Nairobi. De Nairobi perceberam que era mais fácil ir para outro país. Então, também dessa questão de resistência. Ele chegou aqui, ele lutou para conseguir montar uma ONG, continuar o trabalho que ele tinha no país dele, então, para ter essa ligação, para ter ainda um significado de existência pessoal, né? E trazer a sua família. E aí, infelizmente, ele chega a esse falecimento no ano passado, né? E aí está o filho dele dando continuidade, né? Então, eu acho que eu trouxe para tentar sensibilizar, e quando eu vi esse noticiário aqui mostrando deles, né, dos congoleses na cidade de São Paulo fazendo esse movimento, dia 7 de setembro, fez um mês agora, né?
fazendo esse movimento, eu falei, eu vou ter que levar fotos e mostrar, né? Porque é algo muito vivo, é muito ativo e a gente desconhece, porque o que a gente vê na mídia é falar, olha, RDC, né, República Democrática do Congo, olha lá, conflito. Quem gerou esse conflito? Quem gera esse conflito? Quem leva armamento, né? Como que funciona? Quem está instalado? A gente não tem conhecimento, a gente nem sabe qual é o país, a gente não sabe a divisão, a gente não sabe como que funciona, a gente não sabe nem nada da existência, só se depara com um congolês aqui na cidade de São Paulo, não sabe lidar, a gente não sabe nem falar, né? A gente desdenha, né? Eu acho que é uma coisa que a gente tem que ter essa sensibilidade. Por isso eu falei, se despida desse olhar ocidental, eurocentro, tentar se despir desses preconceitos, desse racismo e tentar humanizar, né? É humanização. A gente está falando tanto de flexibilidade, solidariedade nesse período de pandemia, não deve ser só nesse período, deve ser sempre, né? E isso deve ser sempre o quê? No ensino e na pesquisa, né? Eu acho que os dois devem caminhar junto. Eu estou falando nesses dois campos porque é o que a gente está aqui conversando, está aqui construindo, né? Claro que no âmbito social isso é super válido e a partir do campo de ensino e pesquisa isso vai se tornar no social ou do social se torna no pesquisa e no ensino. Eu vejo dessa forma. Muito bem. Passando à próxima questão. Aqui na Universidade Federal de Viçosa temos uma comunidade de estudantes da América do Sul, colombianos, peruanos, dos Estados Unidos e da África, Cabo Verde, Angola, Guiné. Apesar da cordialidade brasileira, é perceptível a diferença de acolhimento pela comunidade universitária. Os americanos ocupam uma posição de privilégio cultural-linguístico em relação aos sul-americanos e aos africanos. Na Unilab há outros estudantes de origem não africana? Se sim, eles eram ou são igualmente discriminados? Discriminados? Qual seja a questão. Ou a discriminação tem cor / origem geográfica? Pergunta o Fernando Primo. Ludmila, tens o som desligado. Desculpa. Boa pergunta, né? Na Unilab, o que eu vejo? Eu vejo que também não é a cordialidade brasileira, tá? Eu vou te falar a verdade. Sabe por que eu falo? É muito notório que você vai ver os estudantes que são oriundos de outros estados ou de cidades que não são próximo da Unilab se aproximam mais por causa desse deslocamento geográfico, né? Então, esse deslocamento, por exemplo, eu de São Paulo, tem colegas do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Mato Grosso, por se deslocar e ter que morar na Bahia também, e os colegas africanos moram, né, na Bahia também, tem essa ligação. Aqueles outros que são de cidades próximas não têm essa vivência dentro da Unilab. Muitas vezes vão só para estudar, né? Só vão à noite, porque trabalham, etc. Então, não tem essa tanta proximidade. E se a pessoa também não é aberta para essa proximidade, fica mais difícil ainda, né? Então, tem alguns que são das cidades próximas e são abertas, né? Mas tem alguns que também não são e não querem. E esse é muito nítido, né? E foi o que eu falei quando eu estava saindo da Unilab, que percebia que muito disso estava se perdendo, né? Essa coletividade, essa união. Ludmila, mas desculpa interromper, mas uma dos pontos da pergunta é se nós teríamos alunos que não fossem ou brasileiros ou africanos. Vou chegar. Vou chegar. E que não é brasileiro, que vem de outro país. A gente não chegou a ter nenhum português, aluno português, nem timorense, porque eu não sei se foi rompido o contrato, o que foi, mas não chegou a ter na Unilab Campos dos Malês. Na Unilab do Ceará, eu sei que chegou a ter uma quantidade de alunos timorenses, né? Portugal, eu não sei se tem. Acho que Portugal não. Mas timorense eu tenho certeza que no Ceará tinha, né? Tanto que a primeira turma já voltou para o seu país. Mas no malês não tem de outro país assim. Agora começou a ter pelo programa, pelo PEC-G, que aí começou a chegar alunos de outros países africanos que não falam português, para fazer um ano de língua portuguesa, para depois ir para a universidade que passou, né? E até o tempo que eu estava lá, se eu não me engano, era 3 beninenses ou 4 beninenses que estavam lá.
né? Eu não vi essa diferenciação. Eu estou falando, né? Eu não vi essa diferenciação, tá? Essa discriminação, se for pensar, era num fato, com certeza, por questão racial. É bem fato, né? E ainda eu digo mais, que aquelas pessoas mais retintas eram as que sofriam mais. Era mais notório ainda. Deixa eu ver se tem mais alguma Próxima coisa para questão. perguntar. Fiquei pensando sobre as ações culturais enquanto garantidora da reconstrução da identidade. A professora pode comentar mais? Pergunta a Renata. Ah, tá, peraí. Só esqueci de falar do Fernando, né? Que ele falou que tem alunos de Colômbia, né? Peruanos. Isso. Eu dou aula para bolivianos, porque as duas escolas que eu dou aula, ela fica numa região onde tem bastante imigrantes bolivianos. Então, eu tenho alguns alunos bolivianos, né? E eu percebo que eles têm um certo receio. Eles não falam de onde são, ou falam que são brasileiros, eles ficam meio assim, né? Eu acho que até na escola ainda falta essa questão de como lidar com essas outras nacionalidades, principalmente aqui em São Paulo, né? Fiquei pensando sobre as ações culturais enquanto garantia de reconstrução da identidade. Eu acredito que é uma forma de conseguir uma reconstrução de identidade e de um lugar, né? Você começa a criar laços, a criar, né, essas relações, relações afetivas, né, relações profissionais, relações econômicas, relações de estudo. Por exemplo, né, no caso dessa congolesa que eu falei, ela participa, ela é muito ativa, né? E ela vem para cá, ela tentou se reconstruir, ela está na militância aqui, né? Então, eu acho que essa forma de reconstrução da identidade a partir da cultura é super válido e é uma forma, eles se identificam, eles se unem, não todos, não estou falando que eles também não têm problemas, porque é isso, né, gente? Nacionalidades, culturas, ideologias têm sempre seus conflitos. Mas eu vejo muita união disso, né? Tem um restaurante, né, um barzinho no centro, da onde vai de camaroneses, mas vai a comunidade camoranesa, vai a comunidade nigeriana, vai a comunidade congolesa, angolana, guineense, né? Togolesa, eu acho que eu vi poucas às vezes, assim. Tem gente que vai até na Parelha Luzia, não sei se você conhece, né? Mas é conhecido como Quilombo Urbano, aqui na cidade de São Paulo, no centro também, da qual foi fundado por Érica Malunguinho, que é a vereadora. Foi eleita vereadora na eleição passada. Então, lá nesse Aparelho Luzia, vai muitas pessoas. Ela leva muitos artistas imigrantes africanos para se apresentar lá, que é onde começa a participar, a conhecer. O Xambuí vai para lá, tem obras do Xambuí expostas nesse lugar. Eu acho que a cultura, com certeza, é uma forma de reconstruir a sua identidade. Não quer dizer que uma reconstrução plena, nem uma identidade plena, nem uma identidade totalmente reformulada, nem que não vai sofrer mutações e nem que vai sofrer oscilações, né? E eu acho que isso é muito importante, muito interessante, assim. E por isso que a importância das ONGs nessa área cultural, porque a gente acha que eles chegam aqui, a gente tem que dar só assistência, acolhimento, mas se a gente dá essa difusão artística, cultural, jurídica, é muito mais confortante para eles quanto para nós, né? Para uma boa convivência, né? A gente pensa em viver harmoniosamente, né? Sem desigualdade, sem a quebra dos direitos humanos, né? E isso precisa de uma coletividade. Eu penso dessa forma, que a cultura é um alicerce, com certeza, para a identidade. Muito bem. Uma quarta pergunta diz assim: os brasileiros, quando estão em outros países, também sofrem como os que vêm para cá? Pergunta a Silvana. Os brasileiros? Aí já me pega também, né? Eu não, até o momento não saí daqui do país. Esse eu posso responder. Isso eu tenho condições de responder. Vamos lá. Sim, os brasileiros, quando saem do Brasil, é uma migração. Você tem pessoas de classe média, mas você tem a maioria, né, são de pessoas de classe média baixa e pobres,
que ocupam funções muito subalternas e que também se organizam em comunidades, tem jornais das comunidades, mas a imigração brasileira ela não passa por... É muito diferente da situação do refúgio. A gente tem que fazer essa distinção extremamente importante. A imigração por questões políticas e sociais para melhorar condições individuais ou familiares de vida sempre existiu. E nesse quadro, a imigração brasileira super se aplica. Houve momentos históricos muito complicados que foram dos exilados, né? Na ditadura de 30, da época de Getúlio, algumas pessoas foram exiladas, mas nos anos 70, o número de pessoas exiladas foi muito maior. A gente teve um minicurso que encerrou recentemente, que uma professora compartilhou a sua experiência de ser uma criança que nasceu no exílio dos pais, né? Isso é muito interessante, exílio por questões políticas. Agora, os refugiados são pessoas que têm que largar suas vidas, interromper suas histórias por conta de contextos de guerra, de conflitos de Estado, em que as pessoas elas vão para onde elas podem ser acolhidas. Uma coisa é o estatuto e a condição jurídica e documental de um imigrante que migra por trabalho, de um imigrante que migra porque fez um concurso público, passou e está numa boa posição. Outra coisa é o imigrante que vai como turista, fica ilegal, mas constrói estratégias para ficar no país, que é essa situação de milhares de brasileiros no exterior. E, se eu não me engano, nos últimos dados que a gente tinha, que são 7 milhões de brasileiros fora do país, vivendo fora do país. Agora, a condição do refúgio são pessoas como Decícia Humana e tantos outros que eram docentes, classe média, porque assim, gente, até para você conseguir entrar numa condição de refugiado, você tem que ter todo um apoio de uma imensa rede de solidariedade. Então, assim, infelizmente, os mais pobres, aqueles que estão na vida rural, essas pessoas não conseguem sair. Boa parte dos refugiados são profissionais de classe média baixa e classe média que conseguem se articular a redes internacionais de resgate, né? E essa situação ela é muito complicada, porque você entra no país e você precisa aceitar o que tem, quando te aceita, né? E eu tenho um estudante que faz mestrado no Prof. História que ele quer estudar uma escola que tem muitas crianças matriculadas e que chegaram ao Brasil nessa condição, nesse registro de refúgio. E que a escola não comenta o assunto, não faz trabalho sobre isso. E eu falei para ele, você precisa também se perguntar se essas famílias dessas crianças querem que elas sempre sejam tratadas dessa forma como refugiados. Porque a imigração por refúgio é completamente diferente da imigração voluntária. Ou mesmo da imigração por questões econômicas. Tá? Então, a gente tem que ter, assim, a gente vai ter na semana que vem mais uma reflexão, mais uma aula sobre imigração, dando ênfase para a presença dos imigrantes do norte da África e também de imigração do mundo árabe para cá, que a gente vai poder aprofundar mais isso. É o caso dos haitianos, que foi muito bem lembrado aqui agora no chat. Tá bom? Muito bem. Bom, gente. Então, Professor Nuno. Eu acho que ainda temos alguns minutos e tendo em conta que houve alguém que pediu para fazer um comentário, o Leonardo. É o Fernando Primo, pode fazer o comentário. Foi o Leonardo Fernandes. Perdão, Leonardo Fernandes, pode fazer comentário. Pode fazer o comentário para depois podemos encerrar. Leonardo? Oi, boa tarde, estão me ouvindo? Sim, sim. Tá. Na verdade, é um comentário sobre as hierarquias entre os imigrantes que o professor Nuno citou. Coincidentemente, eu estava lendo um texto do Robert Paxton, A Anatomia do Fascismo, para uma prova de contemporânea que eu tive que entregar na sexta-feira, e ele fala sobre isso, sobre as imigrações, no caso, ele fala sobre a Europa, né? Que dos imigrantes que vão para a Europa, assim, em tempos de bonança econômica, ninguém vê problema em receber imigrantes, porque os imigrantes
você tem emprego para todo mundo e para os imigrantes acaba sobrando os empregos, entre aspas, sujos, né? Aqueles empregos que o habitante local não quer fazer, né? Em tempos de crise econômica, aí o imigrante se torna um problema, porque aí ele está lá para roubar o emprego dos locais. E na Europa, você tinha, a princípio, um problema com os imigrantes que vinham do leste, os países da Romênia, da Bulgária, da Hungria, mas esses imigrantes, eles se diluíam na população local com mais facilidade, ou por conta da língua, ou por conta da cor da pele. Já quando começaram a vir as levas de imigrantes das ex-colônias de África, para esses imigrantes era muito mais difícil se diluir na sociedade europeia. E eles tinham muito mais problemas com xenofobia, com racismo. Como o professor Nuno falou das hierarquias entre os imigrantes, eu lembrei desse trecho do texto, em que ele fala em que o imigrante do leste europeu, ele é um problema, mas você pode ter um problema maior, que são os imigrantes que vêm de África, né, que vêm do Maghreb ou da África subsaariana. Ou do mundo árabe também, né? Não, Leonardo, se me permite só comentar, o Leonardo falou no passado como historiador, não é? Mas o problema é que isso ainda é presente. Isso ainda é presente. Sim. E mesmo em relação, por exemplo, é interessante falar até da imigração de leste, porque ela criou alguns problemas até difíceis de resolver. Por exemplo, em relação a alguma imigração romena. A Roménia, como país, ele é integrante da União Europeia. Então, os romenos são cidadãos europeus. E como cidadãos europeus, eles deveriam poder circular e viver nos vários países europeus sem qualquer tipo de autorização, que é esse o princípio jurídico da União Europeia. Só que, por exemplo, não sei se lembram, aqui há uns anos, 5 anos talvez, ou ainda no governo do Sarkozy, foi do Sarkozy? Na França. Tem 10 anos o governo Sarkozy. Quando é que foi isto? A Patrícia lembra-se dessa história? Foi quando eu cheguei na França, em 2010, para fazer o pós-doc. Então foi há mais do que 5 anos, em que fez-se, e foi muito, na altura foi muito falado, porque era a expulsão de um grupo específico, e ainda por cima eram cidadãos europeus. Então, para além disso, vai-se criando uma hierarquia logo inicial, que é quem é cidadão europeu, quem não é cidadão europeu. Não é? A Helena diz, os romenos ciganos do leste. Exatamente. Não, existe um conjunto de... Porque assim, até é engraçado essa questão da comunidade romani, porque mesmo dentro da comunidade romani se estabelece uma hierarquia. Por exemplo, as comunidades romani de Portugal, da Espanha ou da França são consideradas menos problemáticas que a romena. Por outro lado, todas são consideradas problemáticas, mas, por exemplo, no caso espanhol, são um elemento preponderante na cultura do sul da Espanha. Então, é uma situação que eu acho, e a própria professora Ludmila, ela chamou-nos a atenção disto. Qualquer questão de migração, ela é profundamente complexa, porque ela está cheia de tantos entendimentos, tantas visões, às vezes visões de grupos e visões gerais. Isso, exatamente, colocam tudo no mesmo saco, é verdade. E então, talvez seja uma situação, para quem estuda história contemporânea, que deve ser das mais importantes de estudar nos tempos que correm, não é? E só fazendo aqui um pequeno... começando a fechar a partir daquilo que a Ludmila disse no início, quando ela colocou a questão de se todos somos migrantes, se todo mundo é migrante, não é? Claro que a questão de migrante, de imigração, é uma questão jurídica, não é? Por isso é que este tema está neste mini-curso. Mas a Ludmila deve-se lembrar porque ela fez comigo a disciplina da Antiguidade, lembra-se, Ludmila? E uma coisa que eu começo por explicar aos meus alunos é: todo o mundo é feito de descendentes de africanos que começaram a sair do continente há entre 200 e 150 mil anos. Então toda a história do homem ela é feita de circulação. Talvez nós tenhamos que naturalizar a ideia de que o homem circula e começar a desmontar os sistemas jurídicos que procuram controlar de uma maneira demasiadamente estrita e nacionalista não no conceito de nação, mas nacionalista nos interesses de cada conjunto nacional, não é? Porque como o Leonardo dizia agora também, quando tudo está bem, todos querem os imigrantes, sobretudo para fazer aquilo que ninguém quer fazer.
mas quando a coisa corre pior já não querem. Então aí nós temos que se calhar passar do conceito do migrante para o conceito de um homem aqui, humanidade, homens, mulheres, todos, não é? De uma humanidade que é naturalmente movimentante. Ou seja, saiu da África e num espaço de 100 mil anos, entre 150 mil e 50 mil antes de Cristo, 20 mil quando passamos aqui na América, se espalhou por todos os continentes da Terra. Não é? E que se tornou de um grupo humano pequenino num grupo, num animal dominante. Isso é muito interessante até nós pensarmos isso. Às vezes digo-vos isto, parece um pouco estranho a gente puxar tanta coisa atrás quando nós temos problemas do dia a dia hoje em dia. Mas às vezes o gente puxar atrás permite encontrar nesta grande amplitude uma noção de humanidade, que foi aquilo que a Ludmila também falou e a professora Patrícia também falaram. Não é? A ideia de que nós não estamos a falar de determinado tipo de personalidade, mas de sujeitos humanos como todos os outros. Não é? E, frequentemente, as histórias de migração, elas implicam frequentemente histórias de dificuldades, de sofrimentos, etc, etc, etc. Não é? E, portanto, que muitas vezes, quando se criam todos estes movimentos não é? A primeira coisa que é arrasada é qualquer conceito de humanidade. Não é? Por isso é que este tema é tão importante, como eu dizia no início, para a historiografia, mas sobretudo para a questão também da cidadania. Não sei se mais alguém quer alguma coisa, professora Ludmila, professora Patrícia. Professora Ludmila, suas palavras finais, porque já estamos a 4 minutos para as 7. Eu quero agradecer, né? Então, novamente, não sei se eu atendi as expectativas do pessoal que está assistindo, né? Espero que tenha, pelo menos, cutucado alguma ferida ou dado algum motivo, alguma motivação, algum anseio para conhecer a temática, ou se aproximar, né? Ou ter um pouco mais de afetividade ou sensibilidade com essa questão, né? Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu agradeço e eu não sei, né? Se quiserem também conversar um pouco mais sobre isso, posso passar meu e-mail e falar, né? E falar que é um pouco do início, né? Eu comecei o mestrado esse ano, né? A pandemia veio, atrapalhou em muitas coisas, né? Então a gente vai tentando fazer mais ou menos e trabalhando muito EAD, né? Então as coisas vão ficando mais difíceis, mas eu tentei fazer o que eu tinha, né? E o que eu me senti à vontade de falar e compartilhar com vocês, né? E fazer essa aula remota também, que não tem diálogo, é bem complicado. E eu espero que vocês tenham gostado e alguma coisa tenha ficado para vocês. Eu acho que é isso. Obrigada. Obrigado, eu fiquei muito feliz com a sua aula, com a apresentação e debate do professor Nuno, com essa interação tão bonita do público. Eu quero anunciar e agradecer a presença da professora Moema Carvalho, agradecer também a presença dos alunos da Unilab, ela está aqui agradecendo a gente, a Moema também. Agradecer a adesão de vocês, né? Daqueles que estão estudando, daqueles que estão conosco. Porque são vocês que fazem esse curso ter toda a graça. Se vocês não estão presentes, realmente a vida, né, não tem esse sabor, não tem essa riqueza, não tem essa troca. Eu dou parabéns. Eu queria encerrar hoje um pouco diferente, eu queria ler uma poesia. Uma poesia que eu gosto, eu leio essa poesia há 30 anos, vai fazer 30 anos. E essa poesia chegou de uma imigrante. É uma moça que ela tem descendência do povo Sioux do Novo México, né? Na América do Norte. E ela tem uma poesia que, na verdade, ela usa numa obra dela, que é de um autor chamado John York. E tem 30 anos que eu gosto de refletir essa poesia que eu queria ler para vocês hoje. Ela é de ascendência indígena, do povo Sioux, e essa poesia, para mim, é um farol, é uma bússola que eu queria compartilhar com vocês. Uma só flecha. A estrada à minha frente é longa e estreita. Só me restou uma flecha e meu velho cavalo. Mal se aguenta em pé, mas se for preciso voltar ao combate, arreio o cavalo, suba a sela, corajoso cavaleiro. É hora de enfrentar minha última batalha.
É hora de escalar montanhas escarpadas, buscando alcançar meus próprios limites. É hora de nadar contra a corrente dos rios caudalosos que rugem em minha alma. É hora de enfrentar arenosos desertos em busca do oásis da paz e da calma. Mas a estrada à minha frente ainda é longa e estreita. Só me restou uma flecha e meu velho cavalo. Mal se aguenta em pé, mas se for preciso voltar ao combate, arreie o cavalo, suba a sela, corajoso cavaleiro, é hora de enfrentar minha última batalha. John York. Obrigada, gente, e nos vemos na próxima semana. Um grande abraço a todos e a todas. Obrigada. Obrigada, professor Falcão. E na próxima aula, isso aí, flecha aos ventos, muito bem. E na próxima aula nós teremos a participação do professor Murilo Meiri, do Instituto de História da UFRJ, aprofundando o que a Ludmila começou hoje, né? Ampliando esse leque da reflexão da imigração, apresentando esse aspecto dos imigrantes do norte da África e do mundo árabe. Um abraço, até semana que vem, pessoal. Obrigada. Professor Nuno.